eu ainda vim meio embriagado. Eu lembro que tinha um congresso aqui, e eu pedi até pro irmão deixar eu tocar o violão. E eu não estava, aquele dia eu estava com vontade de vir para a igreja, mas você quando está fora de si, você não adianta. E eu sempre tive vontade de estar na presença de Deus. E via, acho que eu vi umas 3 vezes ainda bêbado, né, na igreja. Mas Deus já estava olhando para mim. Ele já estava sabendo o que ia fazer comigo. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus não está olhando para a gente, né? E eu muitas vezes, a André teve muita paciência comigo. Porque eu dei trabalho. Por causa da bebida, irmãos. Eu estava bebendo muito corotinho. Eu misturava. Eu bebia corotinho, eu bebia vodka. Eu misturava tudo. Eu não estava mais ligando para nada. Eu queria parar, mas não conseguia. E a Andréa chegou a conversar com a minha irmã e arrumar um remédio. Ela comprou online esse remédio para me tomar. Só que eu falava para ela assim, filha, eu não vou conseguir parar de beber se eu não for para a igreja. Porque eu conheço a palavra de Deus, não é de hoje. E só a palavra de Deus que pode salvar a gente, que pode libertar a gente de qualquer mal. Se você estiver perturbado, vai na presença de Deus, que Ele te livra. Se você estiver com depressão, vai na presença de Deus, que você consegue sair dela. Aí eu tomei 3, 4 vezes. Eu falei, filha, ela viu o remédio lá e falou, não vou tomar, não consigo tomar. E fui umas 2 vezes, eu fui no negócio de recuperação, também não conseguia. Porque eu sabia que o único que conseguia tirar isso de mim era o Deus Altíssimo. E eu comecei parece que quanto mais eu queria parar de beber, de fazer as coisas erradas, mais eu me aprofundava. Chegou um tempo que eu estava caindo, não bebia nada, já estava caindo e me machucando todinho. E o que acontece? Uma vergonha que a gente passa, porque a gente é ser humano e muitas pessoas nos julgam, né? E eu era muito julgado, não por eles, mas pelas coisas que eu fazia. Que muitas vezes você mesmo planta, você está colhendo. E eu plantei muito. Eu cheguei, irmãos, a ficar 15 dias na rua, pela desobediência com Deus. Eu andei de lá de Jabaquara até a estação Dom Pedro, de a pé, por causa de rebeldia. Porque minha mãe faleceu e nós recebemos uma herança. E dessa herança eu devia ter ido em frente e estado na presença de Deus. Estava fazendo as coisas certas, mas me revoltei. Porque eu era um filho, um irmão, primo, e meus irmãos não me consideraram nessa parte. Mas talvez eles não tenham culpa. Mas eu que tive culpa porque eu deixei Deus por causa disso. E acabei deixando o Senhor por causa que eu via que meus irmãos não olhavam para mim, não ligavam pelo que eu era, porque a gente crescemos juntos. Nós morávamos no Piratininga, meu pai tinha 2 salões de aluguel. Nós não era rico, mas nós andávamos bem. E nós morávamos no melhor ponto que tinha, nos melhores pontos que tinha no Piratininga. E meus irmãos estavam vendendo ali e me excluíram um pouco de ser irmão de verdade. Porque quando minha mãe faleceu, a minha primeira mãe, meu testemunho é grande. Hoje não vai dar para contar tudo, mas uma hora eu vou contar. A minha primeira mãe morreu, eu tinha 5 anos. A minha mãe morreu na minha frente. Eu vi minha mãe morrer, foi no Natal. E eu tinha 5 anos, aquilo eu não esqueço até hoje. Porque você não esquece. Tem marcos na sua vida que você não esquece. E dali eles me tiraram de Santo Amaro para vir para cá, pro lado do Barro dos Pimentos. Foi aí que eu comecei a conhecer a palavra de Deus. E eu tinha 5 irmãos comigo. Eu tinha 4 irmãos, 5 comigo. E nessa época eu tinha 5, 6, 7. Dos 7, 8, 9 anos de idade, meus irmãos foram morrendo, um por um. Eu perdi 4 irmãos. Eu fui perdendo irmãos e não sabia por quê. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo? E teve uma época que eu comecei a xingar, a blasfemar, porque eu não conhecia, na realidade, a palavra de Deus. E eu entristecia o Espírito Santo, porque eu não conhecia a palavra. E quando meus irmãos morreram, todos meus irmãos morreram, eu falei assim, eu era o caçula, irmão. Eu vi meus irmãos morrer, todos eles. Aí quando eu cresci com outros irmãos, que eram irmão primo, os meus irmãos também deixaram eu de lado. Tudo bem que eu era um pouco rebelde, por causa das depressões que eu tive, eu não fui médico, eu não ia para negócio de clínica, essas coisas, porque fui vendo toda a minha família morrer.
Mas o Deus Altíssimo, Ele estava de olho em mim. E hoje eu estou aqui porque o Senhor me sustentou. Eu dou graças a Deus a isso. E eu vou continuar, eu vou, porque Deus usou a irmã esses dias atrás para falar comigo. A irmã Viviane, na mesma semana que Deus usou ela, eu falei comigo mesmo. Eu falei assim, se eu sair da igreja, de novo, Deus não vai me deixar mais. Não vai me deixar mais. Deus vai me levar, ou vai para o outro buraco de vez, para o inferno, e vai me guardar para me levar com ele. Mas eu acreditava que não. Se eu estivesse no mundo, irmão, Deus não ia me salvar mais. Porque Deus me deu muitas oportunidades. Então você tem que fazer, sabe o que você tem que fazer? Pega a sua oportunidade e guarda ela com força. Porque a oportunidade é a única que nós temos. Uma vez eu fui para a praia, e eu cheguei na praia, eu era na igreja do Belém, eu estava namorando na época. Eu menti para minha mãe, menti para o pastor, menti para todo mundo e fui para a praia. Alguém acho que deve conhecer a prainha de Bertioga. Isso foi na década, foi em 2002 mais ou menos. E eu cheguei lá com os meninos, já tinha bebido caipirinha, já tinha fumado uma maconhinha, né? E isso que eu estava na igreja. Por isso que eu falo assim, a gente está na igreja, irmão, né? A gente pode vir todos os dias para a igreja. Mas que adianta a gente estar indo todo dia na igreja e Deus não está conosco, não está fazendo a vontade dele. Tem pessoas que se acostumaram a vir na igreja toda semana, todo dia está aqui. Não estou falando daqui, irmão, estou falando de outros lugares, de qualquer lugar do mundo. Mas muitas vezes ele conhece o Deus da palavra, mas não vive. E eu não vivia isso. Aí eu cheguei na praia, o que aconteceu? O Levi, a André conhece ele, falou assim, o André, cuidado que tem buraco aí. E eu pensava, irmão, que era buraquinho, que era normal. E entrei dentro do mar. Quando eu entrei dentro do mar, a onda veio. Lá é uma praia deserta, é uma ilha. A onda veio e me levou, tirou a água dos meus pés e me levou embora. Naquela hora, irmãos, eu comecei a pensar, falei, o que está acontecendo? Eu me vi, eu me afundando no meio do mar. E lá fora, os meus amigos começaram a ficar desesperados. E um rapaz lá falou assim, ó, 3 dias para achar. Depois que cai aí dentro, é 3 dias para achar o corpo. Naquela hora, o meu corpo já estava cansado, não conseguia mais, nem respirar. Eu deixei meu corpo afundar. Me afundei. E quando eu afundei, eu escutei uma voz que falava assim, você não vai morrer, sobe e começa a gritar. Naquela hora, irmão, eu senti uma força do nada que você tinha. Eu subia, gritava e afundava. Eu subia, gritava e afundava. Porque o Espírito Santo me tirou daquele lugar. Porque Deus, Ele tem uma obra nas nossas vidas. Aí quando aconteceu isso, tinha um surfista bem na frente e falava, aquele rapaz parece estar brincando de morrer afogado. Mas não, irmão, é o inimigo, né? Aí o que aconteceu? Eles vieram, irmão, conseguiram me pegar e me levaram para a beira da praia. Isso foi um livramento de Deus. Outro livramento que Deus me deu tanto livramento que eu não vou contar todos. Foi na Bahia, eu estava na Bahia, meu pai saiu, ele tinha um barzinho, falou, André, eu vou sair, você toma conta do bar. Nessa época eu não bebia cachaça, mas você bebi um vinho, eu misturava, bebi uma caipirinha e tomei umas, aí peguei, ele tinha um 22. Aí eu peguei o 22 dele, tirei todas as balas. Eu não gostei a revólver, graças a Deus não gostei. Aí tirei as balas, coloquei na beira da cama, os caras estavam tomando uma cerveja, a pinga deles do lado de fora, assim, dentro do bar, tinha o quarto do meu pai. Quando eu peguei e tirei todas as balas, eu rodei, fiz que nem aquela roleta russa, coloquei aqui na cabeça. Quando eu ia tirar, aquela voz de novo falou assim, atira lá. A minha mão obedeceu. Não foi nem, tipo assim, né? A minha mão fez assim, eu apertei, disparou o revólver. Porque de repente tinha uma bala e eu não sabia. Porque eu tirei só as balas que estavam ali, mas de repente eu não sabia. Aí quando eu tirei, disparou, os caras saíram para fora, eu falei, o cara se matou ali. Quando entrou, minha pressão caiu na hora. Eu falei, nem fala pro meu pai o que aconteceu. Meu pai faleceu sem saber disso. Mais um livramento. Porque Deus, Ele fala com a gente. Então hoje eu estou aqui, graças a vocês que oram por nós. Como Paulo falava, estão de joelho. Paulo se preocupava com aquele povo de Efésios, irmãos. Os irmãos muitas vezes estão aqui orando, também se preocupam com as pessoas que estão de fora, até com os membros da igreja mesmo. Deus quer que nós tenhamos mais amor um com o outro, né? Que nós vivemos e adoramos a Ele em espírito e em verdade. E depois disso aí eu fui
como se diz, eu sempre estava na igreja e saía, estava na igreja e saía. Agora fala para mim, eu sempre falava para Deus, mas por que, Senhor? Eu estou na igreja, daqui a pouco eu saio. Quantas vezes eu saí da igreja? Quantas vezes eu deixei o Espírito Santo para poder ir para a festinha, para ir para barzinho, para ir com os amigos? E que amigo que eu tenho hoje? O meu único amigo é Jesus Cristo. E ele, irmãos, ele me acolheu, ele sempre me acolheu. É igual a qualquer um. Se você tiver com qualquer problema, irmão, só tem uma particular com Jesus Cristo. Porque ele é maravilhoso. E quando eu recebi essa herança, eu peguei e fui para a praia. Comprei um terreno no Joseli. E fui para a praia, deixei tudo. Eu estava na igreja, estava trabalhando registrado. E deixei. Porque me revoltei. Porque meus irmãos venderam tudo e me deixaram. Me deixaram na mão. Me deram um dinheiro. Mas eu não dei valor. Porque eu que estivesse na presença de Deus, com aquele pouco Deus multiplicava. Mas eu não fiz isso. Deixei o Senhor novamente. Cheguei na praia, comprei um carro. Paguei 9 mil à vista assim, ó, no carro. Na mesma semana, irmãos. Deus, eu não sei que na mesma semana eu bati o carro. Bati o carro, perdi o carro. Perdi tudo. Comecei a puxar carroça na praia. Puxar carroça. Por causa da desobediência. E fiquei 1 ano e pouco na praia. Fazendo as coisas erradas. Quando eu voltei que cheguei na Praça da Sé, que eu andei de Jabaquara até a Praça da Sé, eu cheguei, tinha um monte de jovens cantando e louvando. Tinha um que falava assim, não sei o que, abençoa a minha casa, abençoa a sua família. Eu estava aqui, falei pro saco, eu estava com um saco de lixo mesmo nas costas, com a roupa. Eu cheguei ali, e eu do nada parei cansado, eu tinha andado mais de 3, 4 horas já preto. Do nada saiu um jovem no meio deles, veio até a mim, e começou a falar comigo. Eu falei de algumas coisas, ele falava assim, que o que Deus fez comigo, ele ia continuar a fazer. E eu não ia parar naquele lugar que eu estava. Que Deus ia fazer algo diferente que eu não ia entender. E eu não entendi mesmo. Eu falei, meu Deus, fiquei 15 dias lá, andando descalço, cabelo branco, cabelo, e vergonha de voltar e mostrar para os meus irmãos o que eu tinha feito. E a vergonha de mostrar para os irmãos, as pessoas que me conheciam. Tudo isso é rebeldia contra Deus. Quando a gente passa na frente de Deus, a gente paga preço. E eu paguei o meu preço. Aí o que aconteceu? Do nada, fui num salão, encontrei a Andréia. Que Deus tinha falado que Deus ia mudar o meu caminho. Eu não sabia. Eu morava no Piratininga. Algo que eu nunca tinha visto nesse lado de cá. Quando da Andréia, eu encontrei a Andréia no salão. Ela falou que ia voltar, levou a irmã dela, voltou. Foi, me levou de carro em casa e voltou para casa. Esse dia não ficou lá, voltou para casa. E eu fiquei lá em casa, não tinha nada para comer, não tinha um centavo no bolso. 3 dias depois, estou sentado lá de fora, num bloco, e vejo o carro vindo. O carro parou na minha direção e falou assim para mim: tem que dar fé? Foi André, porque Deus, Ele usa, irmãos. Quando Deus pegou os pães e fez dar comida para Elias, Deus faz isso com a gente também. E eu estava ali, eu não tinha centavo, não tinha nada. Ela falou, eu vim tomar um café. Eu comecei a tremer, que nem vaga verde. Aí já cheguei lá na cozinha, comecei a lavar a louça, estava tudo bagunçado. E ela falando, eu tenho que tomar um café. Aí agora, sabe o que eu falei? Eu falei, eu não tenho nada em casa, não tenho um centavo. Ela pegou e falou, vamos ali agora. Nós fomos numa merceariazinha lá, comprou tudo, comprou as coisas. Porque Deus usou ela para me abençoar. E hoje eu estou aqui, irmãos. Eu dou graças a Deus por estar aqui. Eu não estou pregando ainda, porque eu tenho que mudar muito. Eu falei, Senhor, se for para mim servir ao Senhor, eu quero servir de verdade. Porque eu já servi tanto, Senhor. Eu andava na tua presença, mas quando eu andava na tua presença, eu saía da tua presença. Então eu já estou quase com 47 anos. É hora de eu fazer a vontade de Deus. Eu quero morrer e fazer a vontade de Deus. Eu falei, Senhor, agora eu morri. Se eu não fiz quando novo, eu tenho que fazer agora. Porque se eu morrer, o que é que eu vou prestar diante de Deus? O que é que eu vou mostrar para Deus agora? E do nada, irmãos, eu comecei a vir uns 2 vezes, ainda tomei uns vinhos. Quando eu vi que não, eu comecei a vir para a igreja. E estou aqui até hoje. Graças a A Deus. última vergonha que eu passei
Eu tomei, a dona Fidelina estava no hospital, peguei 20 reais da dona Fidelina, isso é uma vergonha pra mim. Falei, filha, eu vou pegar o dinheiro da sua mãe, que tinha 20 reais lá, tomei cachaça por lá e vim embora. E foi uma pessoa lá visitar ela. Quando cheguei em casa, eu não sei o que aconteceu, porque eu quebrei a cara na rua aqui, perto de casa mesmo, caí no chão, não sei como. Cheguei dentro de casa, o Micael falou assim pra mim, pra André, que não sei se eu tinha apanhado, o que tinha acontecido comigo. Eu estava com a cara toda quebrada. No outro dia depois, 2 dias depois, eu fui na casa do irmão Pérez. Não foi, irmão Pérez? Eu falei, irmão, ou eu aceito a Deus de verdade agora, ou eu não sirvo nunca mais. Porque a gente tem que ser homem nessa parte. Deus ele é assim, ele eu vou falar uma verdade no monte. Ou você é crente ou você não é. Porque Deus fala, você é morno ou frio? Se você for morno, imitar a da minha boca. Aleluia. Eu falo, se eu estiver no mundo, eu fico no mundo de vez. Mas na igreja não, irmão. Eu quero sentir a presença de Deus novamente. Eu quero fazer a vontade de Deus. Aleluia. E cheguei no irmão Pérez e falei, irmão Pérez, agora eu quero. Eu quero confessar que eu errei. Eu dei uma fraquejada aí, mas em nome de Jesus eu vou conseguir. Ele falou, vai na sua força. Aí no dia à noite ele aqui, ele me deu um abraço, senti o Espírito Santo comigo. Quando ele me abraçou, eu senti um negócio que me esquentou assim, sabe? A presença de Deus. Daquele dia em diante. Eu não tomei mais nada. E eu não vou tomar mais. Muitas vezes a pessoa pode até pensar, porque isso é normal de falar assim, mas talvez ele bebeu, talvez aconteceu, mas não, irmão. Porque eu sei do que eu estou fazendo, eu sei do Deus que eu sirvo. E eu estou aqui hoje. Esse é o começo de alguma coisa que Deus vai fazer. Isso é o começo. Aleluia. Porque ele fala na tua palavra. Eu mato, eu faço viver. Eu curo e eu saro. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E eu estou aqui, pela glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tá bom, irmãos? Eu só falo para os irmãos me perdoar. Faz muito tempo que eu não falo da palavra de Deus. Mas em nome de Jesus vai ter outras oportunidades para me falar o que o Senhor fez na minha vida. O que Ele vai sempre fazer. Tá bom? Assim eu agradeço essa oportunidade. Eu peço que os irmãos orem por mim e orem pela minha família.